Sejam todos bem-vindos. Cumprimente quem está do seu lado com Emanuel. Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Deus está entre nós. Amém? Ele está aqui. Que nós possamos agradecer a presença dele nesse lugar. Pastor Reinaldo tirou uns dias de férias, né? Ele merece. Então, eu estou aqui. Não sou como o pastor Reinaldo, vocês sabem. Mas vou dar o meu melhor. Amém? Amados, vamos abrir nossas Bíblias em João 3, 11. Nós estamos seguindo a sequência, né, dos estudos, e o pastor me pediu para falar um pouco sobre esse assunto. E eu gosto muito, porque aqui fala do Espírito Santo. Quem gosta do Espírito Santo? Amém? Então, aqui diz o seguinte: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra. Senhor, que tu venhas agora me ajudar na minha fraqueza. Tu venhas perdoar os meus pecados, Senhor, porque eu não sou digna de nada. E eu te peço agora, Pai, que tu me uses do jeito que tu queres, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que não seja eu a falar, Senhor. Que o meu coração, a minha mente estejam conectados ao teu. Que o teu povo esteja conectado, Senhor, à tua mente, ao teu coração. Que agora, Senhor, nós possamos nos aquietar na tua presença. Que nós possamos usufruir da tua presença, da tua palavra. Possamos aprender e reter a tua palavra. Senhor, dá-me essa condição, Senhor, de levar a tua palavra para que a tua igreja seja edificada no nome de Jesus. Amém. Amém? Nós já vimos, né, na semana passada, o pastor já falou sobre João Batista. Ele foi o precursor de Jesus, aquele que preparou o caminho para Jesus. E João Batista chamou os judeus para algo maior, né, do que só praticar rituais, porque eles estavam acostumados com todos aqueles rituais. Mas João Batista, ele disse uma coisa, ele disse: vocês precisam mudar. Vocês precisam mudar o comportamento de vocês para que vocês possam produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento, não é? Então, isso significa o quê? Uma mudança como? De dentro para fora. Aí, essa mudança, verdadeiramente, todos verão, quando nós mudamos de dentro para fora. Isso é demonstrar que nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados através das nossas atitudes, através das nossas condutas, das nossas palavras, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, de como a gente age.
de repente a gente muda, e de repente a gente é outra pessoa, e as pessoas olham para nós e dizem, mas é aquela pessoa mesmo? Mas ela está tão diferente. Por quê? Porque ali houve um encontro com Jesus, e ali a pessoa quis mudar. E essa obra é a obra do Espírito Santo, porque é Ele que convence. Porque nós não podemos esconder nada de Deus, porque Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele nos fez. Então, João Batista comparou aqueles que praticam a palavra e obedecem a uma árvore frutífera, que dá muitos frutos, que dá uma boa colheita. Quando o povo de Deus se arrepende, ele vai produzir frutos. Que frutos são esses? Frutos de alegria, frutos de paz, frutos de domínio próprio, frutos que vai ser trabalhar na obra com entusiasmo, com alegria. Vai querer ficar o tempo todo, ligado nas coisas de Deus. Então, João Batista diz, eu batizo com água para arrependimento. E este é um sinal de purificação. Significa que a pessoa se arrependeu dos seus pecados, da vida que levava, pediu perdão a Deus e quer fazer a sua vontade, quer viver de acordo com a palavra de Deus. E esse batismo, ele antevia a chegada do Messias. João Batista cumpriu 2 propósitos. Preparou a nação para Cristo e apresentou Cristo à nação. Mas João Batista diz uma coisa. Ele diz assim, olha aqui, ele virá e vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando da própria pessoa de Deus. O Espírito Santo é nosso amigo, ele convive conosco, ele está conosco o tempo todo, ele age através de nós, ele anda conosco por onde eu vou. Você tem que imaginar onde eu estou andando, né? O Espírito Santo está aqui comigo, ele está dentro de mim, ele vai comigo por onde eu for. E ele é muito importante na nossa vida, porque Jesus disse que nós precisamos valorizar o Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então, para que ele possa ter liberdade e habitar dentro de nós, nós temos que amá-lo, nós temos que buscá-lo. Jesus disse em João 14,16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco sempre, esteja sempre convosco. E no versículo 18 ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amados, vocês acham que Jesus iria ir para a cruz, iria deixar todo mundo sozinho? Não. Foi promessa do Pai, Ele pediu. Eu não quero deixar eles sozinhos, eles precisam da ajuda. O Espírito Santo é Deus conosco, é o quê? Emanuel, uma pessoa que habita em nós. Existem pessoas, irmãos, que se encontram e dizem, às vezes, em vez de dizerem paz, dizem assim, Emanuel. Eu acho lindo isso. Eu vou chegar para a pastora Ana e vou dizer, Emanuel. Deus está entre nós, Deus está conosco. Isso é lindo, Ele está conosco o tempo todo, né? Então, amados, o Espírito Santo, Ele fala conosco, Ele se relaciona conosco. Nós vemos isso lá com Pedro, quando ele estava lá em Jope, e ali ele recebeu aquela visão daqueles animais que... O Espírito Santo disse, come. Ele disse, eu não vou comer isso aqui. Ele estava meditando sobre isso. E aí, lá pelas tantas, o Espírito Santo disse para ele, olha, tem 2 homens aí te procurando. O Espírito Santo falou com ele, levanta-te, vai com eles e não duvide de nada. Amados, às vezes, o Espírito Santo quer falar conosco. E sabe por que a gente não escuta? Porque somos muito ansiosos. E a gente tem um corre-corre
atualmente, um corre-corre na nossa vida, que às vezes a gente precisa da ajuda, mas a gente esquece que o Espírito Santo quer nos ajudar, que Ele está ali para dizer, é por aqui, meu filho. Quando Filipe estava, ele foi também, o Espírito Santo falou com Filipe e disse, olha, vai lá na estrada de Jerusalém para Gaza e fala com aquele etíope, eunuco, aquele administrador da rainha de Candace, vai lá e fala com ele, porque ele está precisando de ajuda, ele não está entendendo o que ele está lendo. E ele foi lá. O Espírito Santo falou para a igreja, quando disse, separai-me agora Barnabé e Saulo para fazer a obra. O Espírito Santo, ele ensina, ele se comunica conosco, e ele tem prazer disso. Em João 14, 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amados, quantas vezes você diz assim, nós lemos a palavra, e você diz, eu queria guardar a Bíblia toda, a palavra toda. Você vai lendo, e tem coisas que você assimila e outras não, e de repente você diz, ai, mas eu queria tanto guardar. E quando você está numa situação X, de repente, o Espírito Santo traz aquela palavra para você e diz, faça isso. Esse é o Espírito Santo. Esse é o nosso amigo, que nos consola, que vai conosco, que nos ajuda. E eu acho isso tremendo, porque quantas vezes a gente fica sem saber o que fazer, e o Espírito Santo vai lá, minha filha, é por aqui, e vem aquele versículo na cabeça. E você acha que você não guardou, mas é o Espírito Santo que traz para você, para te dirigir. E isso é lindo demais. O Espírito Santo, ele tem dons, ele tem vontade, e ele distribui esses dons conforme lhe apraz. Isso está lá em 1ª carta de Coríntios 12, 7, quando diz, a manifestação do Espírito é concedido a cada um visando a um fim proveitoso. Eu não recebo dons, e nem você, para o meu belo prazer. Eu recebo dons para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, para ser usado para a igreja. Para quê? Para que o Evangelho cresça. É para isso que nós recebemos dons. E nós devemos pedir dons. Se você acha que tem alguma coisa lá que você gosta de fazer, e você diz, mas eu estou assim, peça, Senhor, eu gosto de fazer isso. Me ajuda. Será que eu tenho esse dom? Me ajuda. Eu quero ter dons. Isso é que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele anseia estar conosco. Você sabia disso? Ele quer estar conosco, porque ele habita em nós. Tiago 4, 5 diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. O Espírito Santo tem ciúmes, sabe? Ele não quer que a gente, que a gente se divide em outras coisas. O Espírito Santo, ele quer estar o tempo todo conosco. Quando nós nos desviamos da direção dele, isso entristece ele. Ele tem emoções, e diz lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso é, não vamos esfriar. Como é que a gente vai esfriando? A gente vai esfriando não é de repente, a gente vai esfriando aos poucos. A gente chega, ora menos, lê menos a palavra, de vez em quando não vai para o culto, não vai para a igreja, não procura irmãos, e isso vai fazendo com que a gente vai esfriando e a gente não nota, sabe? Por isso, em 1 Tessalonicenses 5,19 diz
que ele pode se apagar. Por isso diz, não apagueis o Espírito. Como é que eu não deixo o Espírito Santo apagar? Quando eu começo a criar um combustível. O combustível é a oração. O combustível é a palavra de Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a palavra, mais combustível eu tenho. Por isso, nós devemos nos conscientizar de que o Espírito Santo caminha conosco, é o nosso consolador nos momentos difíceis. E nós estamos vivendo momentos difíceis, nós sabemos, cada um de nós tem alguma dificuldade nesses momentos que nós estamos vivendo. Mas o que é lindo no Espírito Santo, ele sempre respeita a sua decisão, mesmo que seja uma decisão que vá contra aquilo, que não está com a palavra. Isso entristece a ele, mas ele respeita. Por isso que nós devemos ter cuidado para nós não nos isolarmos, sabe? Com as nossas palavras, ações que não condizem com o caráter de um cristão, que não venhamos entristecer o Espírito Santo, porque aí nós vamos limitar a ação dele nas nossas vidas. Porque ele age, ele se movimenta e ele faz acontecer. O Espírito Santo é aquele que executa o quê? Ele executa a vontade de Deus aqui na terra. É isso que o Espírito Santo faz. Sabe como é que a gente pode ilustrar isso? Se alguém quer construir um prédio, aí precisa o quê? De um arquiteto, precisa de um financiamento e precisa de alguém que executa. O arquiteto é Deus, ele cria. Jesus é aquele que paga o preço e o Espírito Santo é aquele que executa. Deu para entender? Amém? Então, o Filho foi quem operou a nossa salvação, de uma vez por todas, mas é o Espírito Santo que aplica essa obra em nossas vidas. E ele continua essa obra na nossa vida, essa obra redentora na nossa vida. Por quê? Porque ele executa o plano de Deus. Deus tem um plano para cada um na nossa vida. Deus tem um plano para a vida da igreja. Ele opera através da igreja, ele faz a obra através de nós, de mim, de você, na igreja. Nós é que somos os canais para serem usados por Deus. E à medida que nós vamos buscando esse relacionamento, amados, quando nós recebemos aquele toque, sabe, à medida que a gente vai na presença do Espírito Santo, ele se alegra, e ele vem cada vez mais, ele se aproxima mais, cada vez mais conosco, ele vai nos enchendo cada vez mais. E isso vai nos dando a alegria. E aí a gente vai ter experiências com ele, de paz, de alegria, né? Aquela paz interior, as nossas forças, elas são renovadas. Por quê? Porque nós estamos caminhando com ele, estamos obedecendo a ele, somos sensíveis a ele. Quanto mais a gente anda com ele, mais sensível nós ficamos em relação a ele. E é isso que a gente tem que, amados, treinar, para que a gente tenha cada dia um dia melhor. Porque as nossas lutas são grandes. O que seria de nós sem o Espírito Santo? O Espírito Santo vai à nossa frente, muitas vezes vai mostrando o caminho, sabe? Quando nós o buscamos, o nosso estilo de vida também começa a mudar. Nós vamos experimentar uma vida mais abundante. Porque aí nós vamos ser dirigidos, nós não vamos mais ser dirigidos pelas circunstâncias, nós vamos pelas más notícias, mas é o Espírito Santo que vai nos dirigir, porque tudo vem o quê? De dentro para fora. Por isso que em Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Todo cristão tem o Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Mas nem todo cristão é cheio do Espírito Santo. Há uma diferença. Nós vemos que os discípulos receberam o sopro do Espírito Santo de Jesus em João 20, 22. E ali, esses discípulos estavam como? Amedrontados, com medo, se esconderam, né? E Jesus foi ali e disse, vocês vão receber o Espírito Santo. E eles receberam. Mas isso não foi tudo. Eles precisavam de algo a mais. E aí Jesus disse, olha, vocês vão receber a promessa quando vocês forem e ficarem em Jerusalém, reunidos ali. Ali vocês vão receber o revestimento de poder. E nós sabemos que ali eles receberam. Eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo ali. Ali o Espírito Santo entrou com línguas de fogo, com vento impetuoso. E nós sabemos, eles foram batizados com essas línguas de fogo. E eu só queria dizer aqui que Jesus prometeu, ele prometeu que eles receberiam isso. Que eles teriam poder. Por quê, amados? Porque não há cristianismo sem poder do Evangelho. O Evangelho é poder, mas nós precisamos usar esse poder. Deus nos deu esse poder, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele exorta Timóteo, Timóteo 1,7, ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. O reino de Deus consiste de poder. E, amados, nenhum cristão deveria estar sem poder. Nós temos que buscar esse poder do Espírito Santo. Todo cristão deve buscar. E tem uma coisa interessante, quando nós vemos nessa leitura da palavra, Jesus, ele obedeceu. Jesus, ele obedeceu, ele foi o quê? Ele foi batizado, ele não precisava ser batizado, ele não tinha pecado, porque o batismo de João Batista era de arrependimento dos pecados. Jesus não tinha pecado. Por que ele foi ali? Porque ele queria receber o revestimento, ele queria mostrar que ele estava ali por causa dos pecadores, por causa dos publicanos, que ele se identificava com eles. E naquela hora que ele está ali, o que acontece? Vem aquela pomba para dizer, para simbolizar, este verdadeiramente é meu filho amado. Aquela pomba é o símbolo do Espírito Santo. Então, Jesus ali, ele é cheio do Espírito Santo para quê? Para fazer a obra de Deus aqui na terra. Até Jesus não abriu mão, ele foi ali e fez a vontade do Pai. Jesus, então, quando ele é revestido e cheio do Espírito Santo, para onde que ele vai? Ele vai para o deserto. Ali ele é tentado. Só que ele vence o inimigo, ele vence Satanás ali no deserto. E a partir daí, amados, ele segue em diante e vai para Galiléia, cheio do Espírito Santo, e começa a operar milagres, e começa a fazer sinais e maravilhas. Quando ele prega, e diz assim em Isaías 61:1, eu queria que colocasse, o Espírito de Deus está sobre mim, para libertar, curar e pregar boas novas aos quebrantados. É isso que ele está falando aqui. Ele está cheio do poder do Espírito Santo. Ele não abriu mão desse poder. E nós não devemos abrir mão desse poder. Se você não tem esse poder, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, comece a buscar.
Comece a buscar, nós precisamos disso. Porque os dias são maus, amados. Nós precisamos estar fortalecidos, revestidos pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então, amados, esse revestimento é para quê? Em primeiro lugar, é para testemunhar, para que nós possamos testemunhar de Jesus Cristo aqui na terra. E isso Jesus disse lá em Atos 1:8, ele disse: sereis minhas testemunhas. Nós precisamos testemunhar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Nós precisamos abrir a nossa boca. E Jesus vai, quando ele vai ali para ser batizado, ele sabe. João Batista diz: eu não sou digno de receber você. Mas Jesus diz: é para se cumprir a justiça de Deus. É para se cumprir. Por isso, ele diz: eu não sou digno, mas eu sei que Jesus vai batizar vocês no Espírito Santo e vai batizar vocês com fogo. Jesus foi batizado e ele sabia que era a vontade do Pai. Isso também foi uma forma de Jesus aprovar o ministério de João Batista e, ao mesmo tempo, mostrar para João Batista: você viu a pomba? Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. João Batista precisava ter essa certeza de que realmente Jesus era o Filho de Deus. E ali ele ouviu a voz de Deus e ouviu a pomba. E ali ele identificou que Jesus é o Filho de Deus. Porque Jesus disse claramente: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Nós temos que crer. E João Batista diz o seguinte: que Jesus veio para separar a palha do trigo. E ele diz: a pá é a ferramenta do agricultor. E aí o agricultor vem e joga aquele trigo para cima, a palha voa. E o grão cai ali no chão. É recolhido em cima de uma lona, de alguma coisa. E a palha voa. Por quê? A palha não tem finalidade nenhuma, mas o grão que fica dentro da palha, ele tem, amados, valor, ele presta, ele é útil. O grão é juntado, a palha é queimada. Esse exemplo, amados, é usado como uma figura do juízo de Deus. E as pessoas que não se arrependem de seus pecados, Jesus diz que serão lançados para fora, serão inúteis na obra de Deus e não herdarão o reino de Deus. Então, aqui vemos que Jesus, ele vai fazer a separação quando ele voltar. Né? E nesse texto, interessante que nós vemos as três coisas. As três pessoas. Nós vemos Jesus que está sendo batizado, nós vemos o Pai que está falando, e nós vemos a pomba que está descendo, né, sobre Jesus. Então, a Trindade está reunida nesse batismo. Ali, aquele conluio. E isso é maravilhoso. Nós sabemos que o Espírito Santo tem vários símbolos. É o símbolo da água, que Jesus diz: quem tem sede, vem a mim. Tem o símbolo do fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Tem o símbolo do vento, né? Aquele vento impetuoso. Tem o símbolo do óleo, daquelas lamparinas, daquelas virgens. Então, são vários símbolos que o Espírito Santo tem. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, e ele habita em nós.
e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você já sentiu o Espírito Santo intercedendo por você com esses gemidos? Quando você não sabe mais como orar, aí você chora, e você quer falar, e nada vem, e você não sabe mais como falar, e dentro de você, você começa a se angustiar, e de repente você balbucia coisas, e o Espírito Santo começa a interceder por você. Isso é maravilhoso, amados. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, o que acontece? Há sinais. E os sinais, 2 sinais ou 3, é falar em línguas, é ter profecias, mas o sinal e a evidência mesmo de que você está cheio do Espírito Santo, qual é? É quando nós nos tornamos verdadeiras testemunhas de Jesus. Quando nós testemunhamos Jesus. Quando nós verdadeiramente o nosso estilo de vida muda e nós somos novas criaturas. E nós queremos o tempo todo fazer o quê? Engrandecer o nome do Senhor. A gente só quer falar das coisas do reino. A gente só quer estar com pessoas que falam das coisas do reino. A gente não se interessa mais por outras coisas. A gente quer Deus o tempo todo. Isso é ser cheio da presença de Deus. Jesus, ele batiza com fogo. Mas que fogo é esse? Não é um fogo estranho, amados. Não é um fogo estranho. Quando nós olhamos para a Bíblia, já lá no Velho Testamento, como é que Deus se revelou ao povo? Ele usou o quê? A figura do fogo. Ele se revelou para Moisés através da sarça ardente, que nunca apagava, não se consumia. Deus guiava o seu povo pelo deserto, à noite por uma coluna de fogo. Deus desceu sobre o Sinai em fogo, e o aspecto da glória de Deus era como fogo. O Senhor respondeu a Elias, lá no Monte Carmelo, com fogo. Queimou tudo. O fogo desceu quando Salomão consagrou o templo em Jerusalém. A Bíblia diz que nosso Deus é fogo consumidor. E por isso que Deus batiza com fogo. E o Espírito Santo desceu em Pentecostes em línguas como de fogo, pousando sobre cada um deles. Mas o que é, na verdade, esse batismo com fogo? Fogo remete à purificação, remete à santificação. Normalmente está ligado à figura, de purificação. E se nós olharmos no Velho Testamento, Isaías, lá no capítulo 6, o profeta tem o quê? Uma visão da santidade de Deus. Uma visão, Deus assentado no alto e sublime trono. E ele vê em contraste a falta de santidade de sua vida, e ele admite: ai de mim, eu vou perecer, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E nesse momento um serafim vem com uma brasa viva do altar, e tocou na boca e nos lábios de Isaías, e diz: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isso é o que o fogo faz. O fogo, ele vem queimar. Eu não sei qual é a experiência que vocês têm com o Espírito Santo. Como foi? Quem foi batizado no Espírito Santo? Qual foi a experiência? Eu tive uma experiência tremenda. E toda vez que eu leio essa passagem de Isaías,
Eu me lembro, eu voltei de um congresso e eu estava muito acesa, sabe? Quando a gente volta, né, de um congresso assim, avivado. E eu estava sozinha, meu marido tinha viajado, e eu estava à noite, deitada na cama, meditando. E naquele congresso eu fui batizada no Espírito Santo. Mas eu não falava em línguas. E ali eu fiquei deitada na minha cama, meditando naquilo, maravilhada com tudo que Deus tinha feito. E, de repente, eu comecei a falar línguas assim, uma palavra atrás da outra, uma palavra atrás da outra. E lá pelas tantas, eu senti algo assim, um dedo na minha cabeça, mais forte, apertando. Eu pensei, se eu pegar e botar minha mão ali, eu pego esse dedo. E eu fiquei quieta. E, de repente, veio uma brasa queimando os meus lábios. Queimando, não era, amados, aquilo doía. A brasa veio para o coração, queimou o coração doía. Deus ali me purificou. Essa é a obra do Espírito Santo, amados. Eu nunca vou esquecer disso, essa presença de Deus. Quando Ele quer nos purificar, isso é o Espírito Santo que faz, amados. Isso é algo tremendo. Por isso, amados, aquele que é batizado com fogo, o que o fogo faz? O fogo, ele ilumina. E aquele que é batizado com fogo, amados, ele não quer mais andar em trevas, ele não quer mais andar na escuridão, ele não é mais prisioneiro do império das trevas, ele foi liberto, ele anda na sua vida, na vida dele, ele não anda mais escondido de Jesus, ele não anda, não, ele anda com Jesus o tempo todo, ele fala de Jesus o tempo todo, ele quer Jesus o tempo todo. Ele quer andar com Ele o tempo todo, ele quer viver na presença de Jesus. Na primeira carta de João 1,6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se batismo com fogo trata de iluminação, quem anda está iluminado e anda com Deus. E quem está na luz mantém essa comunhão, uns com os outros. E não há mágoas, não há ressentimentos. O fogo purifica. Às vezes, amados, há pecados enraizados, escondidos, ou aqueles nos quais nós não sentimos mais nenhuma culpa. A gente está aceitando aquilo, não tem problema nenhum. Fulano mente, mas é uma mentirinha, não tem nada demais. Já passou a ser uma coisa normal na vida da gente. E sabe quando isso aparece? Quando a gente começa a se arrepender, quando vem aquela agonia do arrependimento, é quando tem avivamento. Quando o Espírito Santo começa a nos avivar. Aí, aqueles que achavam que não tinham mais aquilo ali não tinha mais importância, o Espírito Santo começa a trazer à tona. Tem um pecado lá, quando você era adolescente, que você fez, aquilo não me agradou. Peça perdão. Sabe por quê, amados? Porque Deus é santo, e Ele quer nos santificar, Ele quer nos limpar, Ele quer nos purificar. A igreja precisa ser santa. Então, sabe, não fica chateada, não. Puxa, eu fiz aquilo. Peça perdão, porque Deus é perdoador. Mas vamos limpar o nosso coração, porque Deus tem algo grandioso e maravilhoso para fazer através de nós. Ele quer nos usar. Nós somos o canal dele nessa terra. Porque, amados, o pecado, né? Deus, ele quer nos purificar. E o pecado precisa vir à tona, amados. Precisa ser confessado e perdoado. E isso é a obra do Espírito Santo.
Porque a Bíblia diz que ele convence do pecado, né? Por isso que todos os dias é dia de fazer, de dizer aquilo para o Senhor: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, né? Guia-me pelo caminho eterno, ajuda-me. Nós sabemos que o fogo aquece. O cristianismo, ele não pode viver, o cristianismo não pode viver no gelo. A igreja não pode viver no gelo. Porque a palavra, ela é o quê? Vida. A palavra é vida. Então, a igreja não pode ser uma barra de gelo para conservar a verdade. A igreja tem que ser uma fogueira acesa. Você crê nisso? Você quer ser uma fogueira acesa? Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque a fogueira acesa, ela resplandece a glória de Deus. E nós precisamos desse aquecimento na nossa vida. Se nós queremos ver os crentes, sabe? Se a gente olha para aqueles crentes que estão frios, mortos espiritualmente, o que está acontecendo? Eles não têm mais aquele fogo dentro deles. Eles estão realmente frios. E nós precisamos desse calor. Nós precisamos dessa virtude, dessa alegria, dessa unção. É tempo de nós clamarmos por uma nova unção na nossa vida, a unção do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, o revestimento do poder do Espírito Santo em nossa vida. Nós precisamos disso, e é desse fogo que Jesus está dizendo. Ele quer queimar, mas para isso nós precisamos nos arrepender, confessar os nossos pecados, porque Ele quer o quê? Ele quer derramar muito sobre nós. Ele tem muito para dar para nós. É isso que a igreja precisa entender. Sabe? Abra o seu coração. Abra o seu coração. Se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, peça, clame, porque Ele ouve e Ele atende. Ele não é surdo. Aleluias. Além do mais, o fogo tem mais duas características. O fogo, ele também se alastra ou se apaga. E às vezes o fogo vem e quer operar maravilhas. Ele vai até um certo ponto e de repente ele tem uma barreira e não consegue avançar na nossa vida. Porque às vezes a gente não deixa. Porque nós não temos combustível suficiente. O óleo, amados. Precisamos de mais óleo. Carro que não tem óleo não anda. Nós precisamos desse óleo do Espírito Santo em nós. Essa semana eu tive uma experiência não muito boa com fogo. Sexta-feira ventou muito, né? E lá em casa tem um terreno do vizinho, que é tipo um platô, e fica uns 4 metros acima, no fundo do meu terreno, né, da minha casa. E, encostado àquele muro, o meu marido tem uma oficina, que é o hobby dele. E, lá pelas tantas, o rapaz que trabalha lá em casa me chamou e disse: olha, está tendo fogo. E eu olhei, eu pensei, e realmente, quando eu vi, aquele fogo começou a avançar, a se alastrar, porque ali tem um bambuzal, e aquilo solta muita palha, aquilo estava espalhado por tudo, e todos os vizinhos em volta estavam apavorados, chamaram os bombeiros, não vieram, e aquele fogo avançando, aquele fogo foi em cima da oficina do meu marido. E 4 metros ali além é o canil que fica grudado no fundo da minha casa, que tem telha de plástico. Eu olhei para aquilo e digo: Senhor, em nome de Jesus, eu não vou me apavorar. Eu sei que Tu tens o controle. Jesus, esse vento vai parar, esse fogo vai parar, em nome de Jesus. Sabe, é claro
que os vizinhos foram lá com mangueira, nós fomos com mangueiras, com água. E, além disso, ainda caiu uma árvore em cima do meu telhado, quebrando telhas. Enfim, foi uma luta. Mas vocês querem saber de uma coisa? Em outros tempos, eu teria ficado apavorada. Eu não fiquei. Eu estava exatamente preparando essa pregação sobre o fogo. E Deus me mostrou assim, o Espírito Santo me disse, olha aqui, olha, você viu? É assim que eu quero que o meu evangelho se alastre no mundo. E eu tenho pressa. Por isso que eu estou mandando vento. Eu quero que esse evangelho se alastre. Quando eu olhei para aquele fogo vinha, e eu pensei, agora vai chegar aqui, no telhado. Amados, nós precisamos ser esse fogo alastrador. É isso que nós precisamos ser, amados. Deus, Ele anseia que nós, a sua igreja, seja cheia do Espírito Santo. Isso não é uma súplica nem sugestão, isso é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Sabe, o que espalha o Espírito Santo é o quê? O vento. Quando Nicodemos foi para Jesus, o que Jesus disse? O vento sopra onde ele quer, vai para onde quer, vem de onde ele quer. É isso que o vento faz, é isso que o Espírito Santo faz. Nós só temos que abrir a nossa boca e falar de Jesus. A igreja, amados, tem uma força que nós não temos noção. Porque não somos nós que fizemos a obra, amados, é o Espírito Santo. É a palavra de Deus que é viva e eficaz, e quando essa palavra é pregada, ela pega fogo, ela se alastra, ela vai onde você e eu não conseguimos ir. Quando em Pentecostes, os discípulos estavam reunidos depois de 10 dias de oração, todos perseverando em oração, de repente, o Espírito Santo entrou ali naquele cenáculo, com um vento impetuoso e encheu toda a casa de línguas, como de fogo, pousando sobre eles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Lá em João, Jesus disse, assoprou sobre eles o Espírito Santo. Mas eles precisavam de algo mais, eles precisavam do revestimento. E aqui eles foram revestidos. E o que aconteceu? Lá em João, eles estavam com medo, estavam se escondendo, com receio dos judeus. Agora, eles estão cheios, revestidos de poder, estão dizendo, nós não temos mais medo. Nós vamos agora onde o Senhor enviar. Nós estamos cheios da presença de Deus. Nada pode nos paralisar. E nós vamos avançar. Nós não vamos ter mais medo de martírios, de perseguições. Nós vamos à frente, porque nós estamos revestidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Esta promessa não foi só para aquele tempo, é para nós hoje, é o tempo todo. Hoje podemos pedir para Deus fazer uma labareda de fogo, para que nós sejamos incendiários do Evangelho. É isso que nós temos que pedir. Se você tem fome de Deus e tem alguma pendência na sua vida, é hora agora, sabe, de se achegar e dizer, Senhor, me ajuda, me perdoa, eu quero mudar. Se tem coisas que precisam ser tratadas na sua vida, amados, confessadas e abandonadas, pecados ocultos, faça isso, porque se nós não fizermos, Jesus vem e vai queimar a palha. Ele queima, porque Ele quer o trigo, Ele quer o grão. Se nós hoje estamos mornos ou frios, vamos nos aquecer, amados. Vamos nos aquecer como? Através da oração, da palavra. Viver em unidade, sabe? Testemunhando o que Deus faz no nosso meio. Como é bom ouvir um testemunho daquilo que Jesus faz. É isso que nós precisamos, o quê? Para quê? Para ativar
a nossa fé, para nos fortalecer na nossa fé. Se o fogo está apagando, amados, nós temos que pedir para que nós possamos ser aqueles que vamos alcançar, aqueles que ainda não são alcançados, dentro da nossa família, aqueles que estão distantes. Deus quer fazer hoje, aqui nesta igreja, uma labareda de fogo. Você crê nisso? Essa labareda tem que incendiar. O vento labaxebalai, remanacalabaxubalai. Fique de pé, meu irmão. Coloque a mão no seu coração. Senhor, eu te peço agora, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Vem nos purificar agora. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que não vem de Ti. Senhor, nós queremos ser libertos, nós queremos ser luz, nós queremos ser fogo, Senhor, que incendeia. Nós queremos ter a coragem e a ousadia, Senhor. E o Espírito Santo, Senhor, nós clamamos, Alabaxa Ramanaias, que Tu venhas, Senhor, sondar os corações agora, que Tu venhas derramar sobre cada um agora, Senhor, um revestimento. Que Tu venhas renovar, Senhor, esse revestimento. Senhor, que nós não saiamos daqui hoje fracos, tímidos, medrosos, mas que nós saiamos daqui, Senhor, cheios do Teu poder, porque nós queremos aquilo que Tu tens para nós. Tu tens tudo de bom para nós, Senhor. Eu te peço agora, Senhor, ó Deus, toca nos meus irmãos, que eles venham experimentar esse gozo, essa alegria do Espírito Santo, esse querer mais, Senhor. Nós queremos mais de Ti, Senhor, queremos ser cheios do Teu Santo Espírito. Vem nos inundar, doce Espírito. Há um doce Espírito aqui, o Espírito Santo passeia entre nós e vai tocando, Espírito Santo. Nós Te ansiamos, nós queremos mais de Ti. Nós queremos que Tu nos dirijas, que Tu nos guies, Tu és o nosso amigo. Espírito Santo, nós Te pedimos perdão quando nós Te negligenciamos. Levanta-nos, Senhor, com ousadia, com poder. Levanta a Tua igreja, Senhor. Tira toda a culpa, Senhor, do nosso meio. Senhor, toda seta maligna que vem, Senhor, às nossas mentes, para dizer que nós não merecemos. Senhor, que está repreendido no nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, nos corações, vai enchendo eles. Tira toda a frieza, Senhor. Tira toda a frieza, Senhor. Coloca o Teu fogo, o fogo do Espírito Santo venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, derrama uma unção nova sobre o Teu povo. Uma unção de fortalecimento. Uma unção de alegria, uma unção de paz. Oh, Senhor, vai avivando a Tua igreja, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te louvamos, Pai. Louvado, louvado seja o Teu nome. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos, nós Te louvamos e Te adoramos. Nós Te adoramos, Santo Espírito. Santo Espírito, Tu estás aqui. Santo Espírito, Tu estás aqui. Pastor Marcos, põe as mãos. Santo Espírito, vem e reveste o Teu povo. Santo Espírito. Santo Espírito de Deus.
Louvado seja o teu nome. Santo Espírito, recebam do Senhor, alelabalabachalai, a plenitude. Recebam do Senhor a plenitude. Recebam a plenitude do Espírito Santo. Aleluia. Santo Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Reveste, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Aleluia. Aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, Deus, é o que eu anseio, mas inunda-me com a tua presença, ó Deus. Aleluia. Tua presença. Queremos a tua presença, Senhor. Oh, Senhor, derrama sobre esse lugar, Espírito Santo. Não Derrama, há Senhor. nada melhor. Sim, Senhor. Não há nada maior. Nada se compara. És a nossa esperança. Tua presença, ó Deus. Aleluia. A tua presença, Espírito Santo. Espírito Santo, vem, Eu sopra. provei Vento do Espírito, vento do teu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Somente em ti, ó Deus. Aleluia. Santo, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta a glória e o teu fogo em mim. Tua glória, ó Deus, é o que eu anseio, mas inunda-me com a tua presença, ó Deus. Santo Espírito, és bem-vindo. Aleluia. Aleluia. Quando você for para casa hoje, vá no seu cantinho de oração e peça ao Espírito Santo para Ele falar com você, para que você possa ouvir a doce voz dEle. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu fizeste nessa manhã aqui, Senhor. Obrigado pelas vidas que Tu trouxeste, Pai. Obrigada por cada família representada aqui, Senhor. Que cada um que está aqui, Senhor, possa levar para seus lares essa unção, a presença do Espírito Santo, a alegria, a doce alegria do Espírito Santo. Nós te agradecemos, Pai. Nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença neste lugar. Senhor, eu te peço agora que tu nos leves, Senhor, em segurança aos nossos lares, debaixo da unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós tenhamos uma semana abençoada na tua presença. Que nós possamos te buscar mais, querer a tua presença. E assim, Pai, dá-nos ainda um dia abençoado na tua presença. E alegra o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Aleluia.